Irmãos, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Nós vamos ao assunto do que cremos sobre Deus e a Santíssima Trindade. Só fazer uma observação aqui, não significa que Deus é uma coisa e a Santíssima Trindade é outra coisa. Não, Deus é a Santíssima Trindade e faz parte, está totalmente ligado com a Santíssima Trindade. Então Deus é a Santíssima Trindade, também faz parte das três pessoas. Eu queria, antes de começar, dizer que falar sobre Trindade, eu ouvi muitas pessoas boas falando, e todas falam com a mesma voz. Ultrapassa o entendimento do homem falar sobre Trindade. A gente tem algumas explicações, mas ele ultrapassa o entendimento. E a Trindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade, ela não é formada por Pai, Filho e Espírito Santo somente. Ela é formada pelo Filho, pelo Espírito e pelo Pai, pelo Espírito e pelo Filho. Ou seja, nós às vezes dizemos, é o Pai, o Filho e o Espírito. Na realidade, não há essa divisão, não há essa numeração a gente coloca o Pai primeiro, o Filho segundo e o Espírito por terceiro. E o Espírito Santo é tão interessante que, por causa de alguns exageros, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, o Espírito Santo ele ficou um pouco esquecido da igreja. E alguém até falou que as pessoas acham que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e a Bíblia. E esquece que o Espírito Santo é Deus tanto quanto. Então o Espírito Santo ele faz parte ele é parte da Santíssima Trindade. Pois bem, até aqui, o que o Marco falou sobre Deus e a Santíssima Trindade? Ele falou que o Senhor nosso Deus é somente um, e somente há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por Ele mesmo. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso. Até aqui o Marco falou sobre isso. E hoje, se o Senhor permitir, eu quero falar sobre, dando continuidade, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Eu tentei procurar, melhor dizendo, alguma imagem ou alguma foto que pudéssemos dizer, poxa, Trindade é mais ou menos isso. Aí eu encontrei essa daqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três continua. Mas aí eu encontrei uma outra que talvez fosse mais interessante. Essa, onde não tem início, não tem fim, as três pessoas totalmente interligadas, as três pessoas totalmente sendo Deus, todas elas, não há subordinação entre outra. Trindade de Deus significa que Ele é uma só essência divina em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nem sempre aparece. Você quer ver um versículo aqui para nós termos? Tem vários versículos. Tem versículo que aparece primeiro o Espírito, tem versículo que aparece primeiro o Filho, tem versículo que aparece primeiro o Pai. Eu peguei só um versículo de 2 Coríntios 13, onde Paulo está impetrando a bênção, e ele dá essa passagem aqui, 2 Coríntios 13, onde diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, nós estamos falando aqui da Trindade, só que neste versículo, a primeira pessoa que aparece é o Filho, não é o Pai, e não é o Espírito. Isso mudou? Isso diminuiu a Trindade? Não, continua sendo Trindade, só que aqui aparece o Filho primeiro. Pois bem, e o nosso estudo de hoje, então, só fiz uma
palhinha, tem tanta coisa para falar de Trindade, mas só dei uma palhinha sobre Trindade para dizer que Deus não está à parte da Trindade, Deus faz parte da Trindade. Quando a gente lê ali sobre Deus e a Santíssima Trindade, não dá a interpretação que Santíssima Trindade é uma coisa e Deus é outra coisa. Não, Deus é Santíssima Trindade. Pois bem, eu espero, parafraseando o reverendo Augusto Nicodemos, que não seja um estudo espada. Estudo espada é longo e chato. Espero que seja um estudo bem consistente, bem interessante, para a gente poder aprender aqui alguma coisa. E o nosso estudo de hoje vai ser justamente sobre isso, sobre Deus, que Ele é tudo infinito e santíssimo, os dois primeiros atributos dele. Tá, se eu perguntar para vocês assim, o que é infinito? Nós temos uma definição clara do que é infinito. Infinito é coisa que não tem fim, beleza. Mas quando eu jogo para Deus e diz, o que é um Deus infinito? Quando nós pensamos em Deus como infinito, o que isso significa para nós? O que isso me ajuda como cristão, como filho, como pai, como no dia a dia? Resposta: significa que Deus existe à parte dele, fora dele, que ele não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Infinito significa sem limites, ele está fora do tempo. Isso é importante para nós, óbvio que é importante para nós, porque nós temos tempo, nós trabalhamos em cima do tempo, nós somos geridos por tempo e por espaço, só que o nosso Deus está fora disso, o nosso Deus está acima disso, o nosso Deus não é gerido por tempo, ele não é gerido pelo espaço, ele é um Deus infinito. Antes de nós existirmos, antes que houvesse mundo, antes de que houvesse universo, ele já existia. Então, ele é um Deus que ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa tudo o que nós conhecemos sobre Deus. E quando nós vamos nos referir a esse Deus infinito, geralmente nós usamos 3 palavras, que é onisciência, onipotência, onipresença. O que é um Deus onisciente? Quando eu falo Deus é onisciente, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele tem um conhecimento ilimitado. Tá, e o que isso resolve para mim? E esse conhecimento qualifica, quando eu digo que ele tem um conhecimento ilimitado, esse conhecimento qualifica como governante e juiz soberano sobre todas as coisas. Como que ele poderia ser Deus sobre todas as coisas se o conhecimento dele fosse um conhecimento limitado, um conhecimento humano, por exemplo? Ele não seria juiz e governador sobre todas as coisas. Agora, como ele tem um conhecimento ilimitado, isso qualifica, isso coloca como governador e juiz soberano sobre todas as coisas. Interessante, Deus não somente sabe de tudo o que vai acontecer, como ele sabe de tudo o que aconteceu e de tudo o que poderia acontecer. Isso dá um nó no cérebro da gente. Mas Deus, ele é infinito, então ele sabe de tudo o que aconteceu, de tudo o que aconteceria e de tudo o que vai acontecer. Por isso que ele é soberano em todas as coisas. E uma outra palavra que ele é, além de onisciente, ele é onipotente, power, poder. Ele tem o poder sobre todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele tem poder ilimitado. Ter poder é importante porque estabelece capacidade de Deus realizar a sua vontade soberana. Outra coisa interessante, ele estabelece a vontade dele no mundo, por quê? Porque ele tem poder sobre todas as coisas. Então ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele é onipotente, que ele tem todo o poder, e ele é onipresente. E aí é interessante,
Onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Explica isso. Não, explica você, que eu também não sei. Mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu e você, e se você não tiver nessa relação, você é um privilegiado, mas eu e você às vezes achamos que nós nos escondemos de Deus. Não é verdade? Às vezes nós falamos, puxa, ninguém está vendo. Aqui, ó, nesse momento aqui, estou sozinho. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Lê do engano. O Senhor está em todos os lugares. Tem um texto que é Salmo, só peguei Salmo 139, 7, que o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Por isso que ele é onisciente. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Nós não podemos fugir do olho do Senhor. Nós não podemos fugir, vou usar um termo aqui, os irmãos me entendam, da vigilância do Senhor, porque Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. E além de infinito, Ele tem um outro atributo, Ele é santo. Só sobre santo a gente falaria uns 3 meses, mas santo na Escritura tem a conotação de consagrado, de separado, de colocado à parte. A santidade de Deus, ela não é a mesma santidade do homem, e é interessante que só Deus é intrinsecamente santo, mas muitas vezes na Bíblia ele coloca a sua santidade e nos chama a ser santo como Ele. E isso é muito interessante. Nós vemos um texto disso em Levíticos, no capítulo 11, versículo 45, onde diz assim: eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. É um chamado ao povo que tinha saído da terra do Egito para seguir ao Senhor, para ser santo como o Senhor. Mas que santidade é essa? É uma santidade que o Senhor nos proporciona que sejamos. Ou seja, Ele é santo no tocante à sua transcendência. Ele é majestoso, Ele é separado da sua criação, Ele está acima da sua criação, Ele está fora do tempo, Ele está fora do espaço. É um Deus que está acima, separado, Ele está cuidando da sua criação. Ele não está no mesmo tempo de relógio que nós temos. E uma outra santidade dele, que ele é santo na sua pureza moral. O que significa isso? Que ele não tem pecado nenhum. Pureza moral significa isso, que Deus não tem pecado e nele não habita mal nenhum. Ele é moralmente perfeito, ele é santo. E essa moralidade é que ele nos chama para ser santos junto com ele. E é interessante que ele é tão santo, ele é tão moralmente perfeito, que os seus olhos, ele não pode contemplar pecado. Tem um texto do livro de Abacuque, que é maravilhoso. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim: tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Maravilhoso esse texto. O Senhor é tão puro de olho, Ele é tão santo, que Ele não contempla pecado. Tem um outro texto que diz que Ele odeia o pecado. Por isso que pecar, alguém diz assim, o que é o pecado? Todo o pecado é pecado contra Deus. Todo o pecado é contra o Senhor, que é santo, que é puro, que não tem pecado e que não habita o mal, que é moralmente perfeito. Ele é santo e Ele nos chama a ser santo com Ele. Além de ser moralmente perfeito, de não ter pecado, Ele é luz puríssima. Ele é o Pai das luzes, de onde a santidade, diante da sua santidade, Ele não
permite que há mudança de brilho ou de claridade. O caráter de Deus, ele é imutável, não dado a oscilações. Deus não se altera, Deus não muda, Deus não muda de acordo com o bom humor ou o mau humor. Deus, usando uma frase dos nossos avós, Deus não acorda com o pé esquerdo e diz: hoje eu vou mudar tudo. A santidade dele, a luz, ele é um Deus imutável, e ele nos chama para sermos santos como ele é santo. E tem mais um texto que eu quero ler para nós termos uma noção dessa santidade do Senhor, e esse texto está no livro de Isaías, capítulo 6, 6:2, que ele fala sobre como que os serafins clama ao Senhor. Isaías capítulo 6, 2 e 3 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu fico imaginando a visão do profeta Isaías. O profeta viu o trono e viu esses serafins clamando, entoando esse cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E quando ele fala que toda a terra está cheia da sua glória, ele demonstra justamente o tamanho da sua plenitude. Eu acho que hoje nós podemos parafrasear esse texto e dizer assim: o universo está cheio da sua glória. O universo está cheio da sua glória. Isso demonstra o tamanho da sua plenitude. E a grandeza de Deus no trono não deixa dúvida de que Ele é o Rei do mundo e está no controle de todas as coisas. Quando diz a terra está cheia da sua glória, Ele comanda tudo que existe na terra, nos céus, no mar, enfim, no universo. E os serafins se curvam diante dele pela grandeza do seu poder, pela sua santidade e pela sua santidade moral, porque ele é santo, e pela separação com relação à sua criação. E nós podemos, irmãos, aí você pode dizer assim para mim: mas Flávio, isso está muito longe da minha realidade. Eu não sou Isaías, eu não subi ao céu, eu não vi o trono. Como é que eu posso ter uma noção, como é que eu posso ter uma visão um pouco mais clara dessa santidade de Deus? Como é que eu posso ter uma visão um pouco mais pé no chão, um pouco mais dentro da minha realidade, desta santidade, desta plenitude de todo esse poder? A Bíblia nos dá isso quando nós olhamos para a criação. A Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele fala sobre isso, sobre essa plenitude. Olha lá o que diz, Romanos 1, 20. Olha que interessante. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder. Lembra que nós falamos de onipresença, onipotência, onisciência? O seu eterno poder, onipotência, como também a sua própria divindade, santo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui nós percebemos claramente a divindade, nós percebemos claramente o poder, nós percebemos claramente a ação de Deus Todo-Poderoso na criação e no controle e no cuidado de todas as coisas. Queridos irmãos, se nós sairmos ali fora e nós dermos um giro 360, se nós fizermos
Não precisa nem ser 360, é só um girinho de cabeça, a gente vai ver isso daqui que Romanos 1:20 está escrevendo. E isso aqui a gente consegue perceber claramente o poder, a divindade, a santidade, o cuidado, o governo e o controle de Deus sobre todas as coisas. Além de santo, de infinito e santo, ele é sapientíssimo. O que significa sapientíssimo? Doutor Gabriel, o que é sapientíssimo? Muita sabedoria, extrema sabedoria. Será que Deus é sapientíssimo, irmãos? Será que Ele é sábio, extremamente sábio? Ele é extremamente sábio. E a sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria. Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Isso que é interessante. Eu me acho sábio. Wagner, você é um cara sábio. Só que Deus me conhece muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Quantas vezes, irmãos, nós queremos que a nossa vontade sobressaia a vontade de Deus? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-os pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, na minha vida, na sua vida. Irmãos, Deus é sábio, extremamente sábio, e a sabedoria dele, a vontade dele, sobressai a minha vontade e a sua vontade. Nós muitas vezes sofremos porque nós achamos que somos mais sábios do que ele. Nós sofremos porque nós achamos que a nossa vontade, a nossa sabedoria, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de agir é melhor que o jeito de fazer e que o jeito de agir de Deus. Deus é a fonte de sabedoria. Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver. A sabedoria de Deus, ela é espiritual. Quantas vezes, queridos, nós brigamos, entre aspas, com Deus sobre algo que nós queríamos, porque é certo, não é possível que Deus não vai fazer isso para mim. Cara, está claro aqui, ó, é a melhor coisa para mim, e não dá certo. Aí você diz, Deus não é possível, Deus não me ama, Deus me jogou no quartinho escuro, não é possível, e Deus não dá. Aí depois lá na frente se diz, graças a Deus, porque se eu tivesse recebido isso, eu tivesse tomado essa decisão, eu estaria enrolado, eu estaria numa situação muito complicada. Por quê? Porque o nosso olhar, a nossa vontade, ela é limitada, ela é muito curtinha, e a do Senhor, ela é extremamente ampla. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é perfeita, e a sabedoria humana, a minha e a sua, ela é imperfeita, porque nós não sabemos de tudo ou de quase nada. E os planos de Deus às vezes parecem loucura, sabe por quê? Porque o pecado nos engana e distorce a nossa compreensão sobre os planos de Deus. É isso que eu falei para você. Paulo, em 1 Coríntios, diz assim, ó, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem. E muitas vezes, para nós, o pecado ele tenta nos enganar e distorcer a compreensão. E aí entra aquilo que eu acabei de falar. Nós, muitas vezes, não compreendemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que uma enfermidade pode ser, estou em pecado, mas Deus usa justamente isso para moldar o caráter de Cristo em nós, para moldar, para mostrar que Ele está no controle, que Ele é o Senhor, que Ele sabe de todas as coisas e que nós devemos confiar e crer nele, porque Ele está bem acima das nossas compreensões. Por isso nós precisamos pedir sabedoria a esse Deus sapientíssimo, que tem, como o Gabriel disse aqui, extrema sabedoria, ímpar sabedoria, muito mais que nós. Tiago, o irmão do Senhor, no livro de Tiago, ele nos traz um versículo a respeito disso. Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, comparada com a nossa, é antes de tudo pura, depois pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu sou exatamente igual a isso aqui. Exatamente igual. A minha sabedoria é totalmente contrária a isso. Essa sabedoria que a gente busca do Senhor. Que o Senhor nos capacite a ter essa sabedoria. Sabedoria reflete a pureza do próprio Deus. No livro de Jó, nós encontramos, na realidade é o seguinte, Deus fez aproximadamente 70 perguntas para Jó. Quando Jó começou a querer se exaltar e começou a dizer, Senhor, eu sou justo, Deus fez 70 perguntas para Jó aproximadamente e Jó não respondeu nenhuma. A primeira foi Jó 38:4, que Deus perguntou assim para ele, Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responde-me se tem entendimento. Eu vou transferir essa para cada um de vocês. Responda você se tem entendimento. Esse é o Deus sapientíssimo. Esse é o Deus que conhece todas as coisas. O Senhor revela a sua sabedoria sobre o mundo natural, como o Criador da terra, como o Criador do mar, do dia, da noite e de toda a natureza. E um pouquinho mais para frente, no versículo 5, ele faz mais uma. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem que estabeleceu a tua altura, se é que você sabe? Responde. Esse é o Deus sapientíssimo, é o Deus cheio de sabedoria. E mais um versículo que nós vamos falar sobre o poder dele sobre toda a humanidade, sobre toda a terra e todo o universo. Salmo 115 diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Queridos, se nós olharmos para esse versículo de forma humana, vou dizer assim, se nós olharmos para esse versículo como não dá a impressão de um Deus arbitrário, não dá a impressão, nós não estamos falando aqui de um Deus arbitrário, não estou falando aqui de um Deus que faz as coisas, eu estou falando de um Deus que ele age de acordo com o seu próprio caráter e não de acordo com a vontade humana. Ele é infinito em seu ser e nas suas perfeições. Ele não se trata de arbitrariedade e nem de um capricho de um ditador mimado, mas trata-se de a soberania de Deus. Ele é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Uma outra leitura superficial desse versículo dá a impressão de que ele está muito distante. No céu está o nosso Deus, pelo contrário, como eu falei no início, ele é onipresente, ele está junto conosco, ele está em todos os lugares. Então o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que controla todas as coisas, é um Deus que sabe de todas as coisas, inclusive dos detalhes da sua vida. Isso nos assusta. Quando nós olhamos para a soberania do Senhor e saber que esse Deus, ele se preocupa com detalhes da minha vida, dá um temor muito grande. Olha o que nos auxilia, Isaías, capítulo 46, versículo 10. Olha o que Isaías fala a respeito do poder, da presença, da onisciência do Senhor. Isaías 46, 10 diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei a minha vontade. Que interessante, isso derruba por terra, irmãos, o acaso. Foi por acaso. Isso derruba por terra a sorte. Isso derruba por terra teologia que diz que Deus não sabia do que ia acontecer. Que Deus não sabia que ia acontecer o terremoto,
que Deus não sabia que ia acontecer um tsunami, que Deus não sabia que ia acontecer isso ou acontecer aquilo outro. Que ele estava dormindo e quando acordou uma catástrofe, oxe, eu não sabia. Não, ele sabe de todas as coisas. Olha o que diz o texto. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei a minha vontade. E olha ainda, Isaías 43, 13, para dar sequência. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Antes que houvesse dia, só o Senhor poderia agir antes que houvesse esse tempo. Ele sempre se manteve inalterado. Quando ele diz assim, ó, eu era, ele não passou, eu sou. E fazendo esse estudo aqui, eu lembrei de duas passagens. A primeira passagem, quando o Senhor chamou Moisés para voltar para o Egito. Lembra dessa passagem, lá quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente? E agora me veio mais um detalhe que eu não tinha percebido sobre isso. Aonde o Senhor está, ao redor dele é santo. O que ele falou para... me veio isso aqui agora. O que ele falou para Moisés, quando Moisés se aproximou da sarça ardente? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E esse mesmo Deus falou assim, Moisés, volta para o Egito para libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, como nós, Senhor, mas a hora que eu chegar lá, aqueles caras vão dizer assim, quem é você? Quem que te mandou? Qual foi a resposta que o Senhor? Eu sou, te mandou. Eu sou, não há alteração. Eu não era diferente, eu mudei agora, não. Eu sou, te mandou, eu permaneço para sempre. E mais uma passagem, quando Jesus Cristo estava discutindo com os fariseus, e ali surgiu o nome Abraão, e aí os fariseus falaram assim, mas peraí, você não tem nem 50 anos, como que você conheceu Abraão? Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Antes que Abraão existisse, ou antes que Abraão nascesse, eu sou. Eu sou. O que mostra isso, irmãos? Mostra aquilo que nós falamos no início, que o nosso Deus, quando eu falo de Deus, aqui eu estou falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estou falando da Trindade, está fora do tempo, está além do tempo, não há alteração, ele não muda, ele é o nosso Deus. Eu sou, te enviou. Eu sou, antes que houvesse Abraão, ou antes que Abraão tivesse nascido. Querido, terminando, quais as aplicações que nós podemos tirar desse estudo, ou do que nós falamos aqui, da santidade, da sapienticidade, da infinitude, do absolutismo, do conselho da própria vontade do Senhor? O que nós podemos aprender? O que isso nos ajuda no dia a dia? Quais são as aplicações práticas? Veja bem, como é gostoso quando eu tenho uma dúvida sobre algum assunto e eu vou conversar com uma pessoa que sabe daquele assunto e me esclarece todas as minhas dúvidas com propriedade. Isso não é bom? A gente sai daquela conversa sem dúvidas. Opa, eu tinha uma dúvida sobre esse assunto, fui conversar com fulano e ele sabe do que ele está falando. Ele me esclareceu todas as dúvidas. Pois é, então nós temos um Senhor que sabe de todos os assuntos. Nós temos um Senhor que sabe de todas as coisas. Nós temos um Senhor que passou por todas as dificuldades que eu e você podemos passar. Então, nós temos um Deus que Ele não é um Deus distante, que eu não preciso
marcar uma audiência para chegar diante dele. Eu não preciso mandar um ofício com 4 vias para dizer: Senhor, semana que vem eu vou aí, vou conversar com o Senhor. Não, nós somos filhos de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e que eu posso me achegar diante dele e perguntar sobre todas as coisas, através do também Deus, mediador, Cristo Jesus. O que isso me ajuda? Ajuda que você e eu, nós não estamos sozinhos. Ajuda que nós temos um Senhor, aonde eu posso me chegar diante. E eu não tenho um Senhor limitado. Eu não tenho um Senhor que não sabe. Eu não tenho um Senhor finito. Eu não tenho um Senhor ignorante. Eu tenho um Senhor infinito. Eu tenho um Senhor sábio, eu tenho um Senhor santo, eu tenho um Senhor amoroso, eu tenho um Senhor majestoso, eu tenho um Senhor longânimo, eu tenho um Senhor amoroso que nos ama a ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz em nosso favor. Que alegria saber que nós pertencemos a esta família, que nós podemos dizer: Abba Pai, Paizinho querido, eu sou teu filho, porque o Senhor me fez teu filho. Não pelos meus méritos, não pelo que eu posso oferecer ao Senhor, mas apesar disso, o Senhor me fez teu filho. E eu te louvo por isso, e eu te agradeço por esta salvação que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo. O pastor falou aqui no início sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós já saímos da sexta-feira santa, nós já estamos no domingo de manhã. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não há motivo mais para nós ficarmos na sexta-feira, nós já estamos no domingo de manhã. O nosso Senhor vive e vive para todos sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe.